Ivan Kleber, eu quero te ouvir a respeito, tendo todo esse contexto, tendo o contexto da aproximação do Brasil com a Venezuela, o próprio Foro de São Paulo, as eleições do ano passado, Mauro Vieira esteve lá na Venezuela, aliás, o Celso Amorim esteve lá na Venezuela, enfim, essa proximidade toda que a gente sabe que infelizmente existe. Eu quero te perguntar a respeito da reunião de ontem, as suas impressões da reunião de ontem entre Lula e o Donald Trump, e tendo em vista esse novo episódio aí da Venezuela, como é que fica tudo isso nesse jogo? A gente está vendo o xadrez geopolítico sendo reorganizado. Quero te ouvir a respeito. Então, Geisiane, nós podemos dividir a análise em duas partes, a da reunião em si e depois da repercussão. Atualmente, segunda-feira, 27 de outubro, 15 para as 5 da tarde no Brasil, aproximadamente. Nós estamos no mesmo ponto que estávamos quando o presidente americano Donald Trump publicou a carta em julho, dizendo o porquê ali da aplicação das tarifas e também das ações americanas por causa da perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, família e apoiadores. Existe sim uma margem de manobra para que o Brasil consiga aí negociar com os Estados Unidos a possibilidade de reduzir as tarifas ou até mesmo retirar as tarifas ou conseguir uma suspensão. Geisiane, essa suspensão ela já tem um precedente. O governo americano já fez isso com o Canadá e com a China. Então, olha, nós vamos suspender aqui até uma determinada data. Nesse meio tempo, vamos eventualmente negociar aí se essas tarifas voltam ou não. Essa possibilidade, ela pode acontecer, mas não aconteceu um avanço em relação a isso. O próprio Mauro Vieira fez uma declaração ontem à noite, depois de conversar com o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, dizendo que eles tinham combinado de enviar uma equipe do Brasil para Washington, uma espécie de força-tarefa, para sentar com o lado americano, para discutir quando seriam as reuniões para dar início aos trabalhos para as negociações. Ou seja, marcaram uma reunião para definir quando será a próxima reunião, que vai definir a data da reunião das negociações. Até parece que eu estou falando em dia mesmo, mas tentando levar a melhor informação possível para o nosso público. A declaração do Mauro Vieira trata-se disso. Então, se não estamos na estaca 0, estamos ali na estaca 1. Já a repercussão que teve mediática em torno a isso, eu gostaria de trazer aqui um tweet do Martin DeLuca, que é advogado do Trump, da Truth Social, né? Da Truth Social Media, naquele caso ali também envolvendo o Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, e ele declarou o seguinte, acho que ele fez o melhor resumo, tá, Geisiane? Por isso que eu vou ler o tweet dele. Depois de apenas 45 minutos com o Trump, Lula e sua equipe deram meia dúzia de coletivas de imprensa em 12 horas. Nunca tão pouco produziu tantas declarações de, aspas, grande progresso. Quando você está tão desesperado por validação, até mesmo voar 24 horas para uma sessão de fotos na Malásia se torna uma reunião histórica. Papai disse oi. Lula está comemorando como se tivesse acabado de vencer a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que essa declaração não foi feita por um membro da oposição no Brasil, mas sim pelo advogado do presidente americano Donald Trump, que acabou trazendo aí luz ao que aconteceu, não é? E ele também fez outro tweet destacando o seguinte, porque Lula havia declarado o seguinte, Geisiane, se depender de mim e de Trump, vai haver acordo. E aí Martin DeLuca declarou o seguinte, aspas, infelizmente depende do Alexandre de Moraes, certo, Lula? Ele ainda marcou o Lula ali na publicação que ele fez. Eu acho que o Martin DeLuca, em geral, foi muito bem nessas declarações, ele acabou resumindo a situação, não é? Tá aí o advogado, obrigado à direção que disponibiliza as imagens do advogado, o presidente americano Donald Trump, ele que acompanha muito a questão do Brasil, ele fala português, entende muito bem português, e ele então fez essas publicações, e é isso, no momento o que nós temos é muita foto, muito oba-oba, mas avançar mesmo até agora muito pouco. Como eu disse, tem margem para o governo brasileiro de alguma maneira tentar reduzir ou suspender as tarifas, isso até pode acontecer. Já as sanções aplicadas a autoridades americanas, como por exemplo até mesmo a Lei Magnitsky, ao ministro Alexandre de Moraes, que depois se estendeu à sua esposa e também ao seu instituto, aí já é um pouco mais complicado, Geisiane. E vale lembrar ainda que é o advogado do caso da Truth Media, né, a rede social Donald Trump, e o que está em voga ainda é a carta, que é muito clara, aquela carta de julho que diz claramente ataques às empresas americanas digitais, ou seja, ataques a todas as redes sociais. Tem o caso do Rumble, do X, enfim, caso é o que não falta aqui no